Voltamos então com a edição do seu programa Variedades, nesta manhã de sexta-feira, nessa sexta-feira, dia 25, com a presença de Luiz Jardim, nosso convidado nesta manhã, convidado que nos traz a vivência, o que ele vivenciou, o que ele presenciou na competição no Enarte, que ocorreu no último dia 20, lá em Santa Cruz do Sul, aonde ele trouxe o vice-campeonato de causa de galpão. No bloco anterior ele explicou para a gente um pouquinho essa trajetória, o que é o causa de galpão, algumas regras que se coloca, e estava começando a nos contar aí este causa. Quando eu cortei um pouquinho, deu uma travada no Jardim, ele assim, Jardim, só um pouquinho, vamos fazer um intervalo comercial, logo após o intervalo você nos conta, e ele está aqui, continua conosco para nos contar. Luiz Jardim, nos conte o causa que você fez esse mesmo causa em, qual é a cidade lá que foi a eliminatória? Venâncio Aires, onde ele ganhou como campeão na Interregional, e aí teve nessa condição a participação na eliminatória final e trouxe o vice-campeonato de causa de galpão. Como nos conta o causa, Luiz Jardim? Pois eu dizia, logicamente, que numa oportunidade lá por 1947, eu menino, pequeno, claro, ouvia do meu avô contar que ele chamava a atenção de uma forma muito diferente aos peões da fazenda e aos seus descendentes, filhos e netos, que eram bastantes. E a principal coisa que ele dizia era assim, olha, porque depois do jantar, no inverno, levava toda a gurizada e a peonada para se aquentar, como nós dizíamos, se aquecer, mas se aquentar em derredor de um fogo de chão no centro do galpão. E ali sentados, ele dizia, olha, vocês têm que entender que a natureza é sábia e que nós devemos respeito a todo mundo. Precisamos respeitar os animais, as aves e acima de tudo, o ser humano merece respeito. Tanto o vivo como principalmente os mortos. E aí a gente ficava preocupado, porque era noite escura, quando ele falava em mortos. Então o guri sabe como é. E ele, contando isso aos peões e a todos, ele dizia, muitas vezes as pessoas passam de veículo, nos dias atuais, na frente de cemitérios e nem olham, vão conversando, não olham, se estão de chapéu da cabeça, permanecem, não tiram o chapéu, não faz sinal da cruz. Quantos descendentes, quem sabe seus ou de familiares e amigos, estão ali enterrados, jogados lá a ossada num túmulo. E assim ele começou a conversar. E passou essa orientação. E aí, um determinado dia, chega um peão na estância se justar para domar cavalos vindo do Uruguai. Era um castelhano meio revoltado e metido a valente. E aí a peonada diz, olha, vamos aproveitar que o patrão não está, e se aproximava a Semana Santa, e vamos contar, e vamos pressioná-lo para ver se realmente ele tem coragem. E ele ficava sobre um canto solito, tomando o mate dele, o chimarrão dele. Lá um dia eles foram se aproximando e conversando e tal, e disseram, me diz uma coisa, tia, mas tu tem coragem mesmo? Eu disse, eu tenho coragem, não tenho medo de nada. Mas não é possível uma coisa dessa. Mas tu não tem medo de nada? Não tenho medo. Mas se nós jogarmos contigo como tu não vais, sexta-feira santa, meia-noite, no cemitério que tem ali naquele baixo, depois da coxilha, aqui perto da fazenda, que é assombrado. Sexta-feira santa ninguém passa lá porque é um horror aquilo lá. Ele disse, não, eu por jogo eu vou. Aí jogaram. Ele jogou o cavalo dele com o cavalo do capataz da fazenda, como ele ia, e à meia-noite ele estaria lá no cemitério na sexta-feira santa. Quinta-feira amanheceu batendo água, choveu quinta o dia inteiro, sexta o dia inteiro e anoiteceu chovendo. Aí o índio quieto, tomando chimarrão, e a peonada ansiada, uma barbaridade. Quando chegou, era pertinho, né, como já disse, então quando chegou ele pelas 11 da noite, ele arrastou o cavalo, puxou o cavalo da estrevaria, encilhou, montou, vestiu o poncho, montou, e eles alcançaram para ele um marco que teria que ter. Senão, não, como é que tu vai saber se tu foi lá ou não foi? Tu vai levar essa estaca e esse macete, e tu entra no cemitério, e bem no centro,
perto ali da cruz central, você crava essa estaca lá. Amanhã nós vamos lá. Se tiver lá a estaca, tu ganha o jogo. Se não, tu perde o jogo. Feito. Aí você foi. E eles ficaram conversando, tomando mate no galpão, ansiosos, esperando e tal. Chegou a meia-noite, essa hora, se ele foi, ele tá lá. Mas será que foi? Será que não foi? E aí chegou a 1 hora, chegou 2 horas, chegou quase 3 horas da madrugada e nada dele voltar. Aí eles começaram, quer saber de uma coisa? Ele não foi dormir em alguma casa de um posteiro da fazenda. Vão dormir. Dormiram. De noite a chuva parou, o tempo limpou. No outro dia, amanheceu sem chuva. Aí eles tomaram chimarrão, churrasquearam, como de sempre, tomaram café, encilharam os cavalos e foram ansiosos para ver se enxergavam alguma coisa. Quando eles estavam descendo, de longe olharam, viram o cavalo do índio Taura atado na frente do cemitério. Diz, não, mas o cavalo dele está lá, vamos lá. Aí foram lá. Aí um ficou segurando o cavalo do capataz, o capataz apiou e foi lá. O índio entrou, mas com aquela coragem, sempre com um pouco de medo e receio, como os peões sabiam, porque o patrão tinha dito que deveria ter respeito pelos mortos. Aí ele foi, se acocorou, ou nós no gauchismo de se acocou, e pegou a estaca e botou no chão e fincou-lhe a marreta, aquele macete em cima e enterrou. Quando ele foi sair, ele foi puxado pelo poncho, a primeira vez, no escuro, né, com chuva no meio do cemitério. Deve ter se arrepiado todo. Aí parou, pensou, disse, não, mas não é nada. Quando ele foi sair de novo, puxaram de novo. O que aconteceu? Ele deu um infarto, caiu morto. Aí eles olharam, estava a estaca cravada no poncho, porque realmente ele, ao abaixar-se, ele cravou, né, no poncho e no sair ficou preso, ficou morto. Aí eles vieram apavorados contar para o patrão na Casa Grande que tinha morrido um peão assim. Ele disse, eu não disse para vocês que tem que se ter respeito dos vivos, dos mortos? Esse é o caos de galpão que nós conseguimos o 2º lugar. Meus parabéns, muito bom. E essa história foi verídica? O seu avô contava mesmo? Essa história ele contava e foi verídica, né? Então agora vou começar a preparar outras para o futuro. Tá bem. Luiz, muito obrigado pela sua atenção conosco. Parabéns, né, pela seu desprendimento, né, de levar essa história, né, essa cultura do nosso Rio Grande. Isso aí é uma questão que envolve, não é só apenas uma história, né, mas aí envolve muita coisa cultural da nossa condição de gaúcho, né? Essa questão do uruguaio está aqui presente, toda essa cultura que envolve e que não pode ser esquecida, e através desses causos a gente consegue, de uma maneira descontraída, até um pouco divertida, né, mantermos a cultura, mantermos a tradição presente junto a nós. Isso é muito bonito de ouvir. E vamos esperar um 2º, 3º, 4º, 5º caso. Sabe, Miguel, que a comissão avalia muito realmente este resgate da cultura gaúcha, desde o linguajar campeiro, da indumentária que você está vestindo na hora, dos adereços que você mostra. Eu levei a estaca, levei uma réplica, claro, do macete, né? Mostrei, e então caracteriza muito isto, e ficou muito bom, porque felizmente eles entenderam que era um caos autêntico contado num galpão e que eu consegui trazer depois dessa pesquisa, desse estudo para cá. Sem dúvida. Luiz, muito obrigado novamente pela sua participação. Vamos lhe aguardar amanhã, sorvendo no Rio Grande Tradição e Cultura? Se Deus quiser. Tá bem, tá certo. Mas não vou contar tanto caos. Tá bem. Nós tivemos assim a oportunidade de ouvirmos Luiz Rodrigues Jardim. O Luiz Jardim, né, nosso patrão Taquarimbó, que foi até Santa Cruz, nos trouxe o vice-campeonato de caos de galpão no Enarte da edição de 2016 e que todos os sábados está aqui junto conosco das 7 às 9 horas da manhã aqui na sua Rádio Tupã. E tivemos assim então a oportunidade de ouvi-lo. A gente retorna, vai em um intervalo comercial e já retorna com o seu programa Variedades na sequência dessa programação que hoje está sendo apresentado aí pelo Antônio Marcos Dutra. Então intervalo, nós já voltamos.